Olá, boa noite, pessoal. Silane Dib para mais uma aula sobre a prova. É um prazer tê-los aqui comigo. Eu estou aqui ansiosa, esperando um pouquinho as pessoas chegarem na sala. O horário está marcado, quero ser pontual, mas eu sei como é o nosso dia a dia, né? Ainda mais que eu coloquei essa aula às 8 horas, ainda tem gente chegando em casa, comendo aqui na frente do computador. Bom, um abraço a todos aí. E eu quero mais uma vez agradecer com o coração feliz a presença de todos vocês aqui nessa aula. Eu sei que a maioria está ansioso com as coisas que eu vou dizer hoje, até eu também, preparei com muito carinho, pedi a intuição aqui de toda a minha equipe, do meu anjo da guarda, para poder passar essas informações de forma coerente, de forma clara, precisa para todos vocês, porque eu acredito sim, acredito que esse conteúdo é muito valioso para todos nós professores. Mas antes, eu vou contar uma historinha pequena do que aconteceu hoje comigo. E muitas pessoas eu sei que não me conhecem, mas ao longo da aula de hoje eu vou poder falar um pouquinho sobre mim. Mas eu quero contar uma coisinha que me fez refletir muito. Eu estava preparando essa aula, tem 2 semanas que eu já estou preparando essa aula para vocês. Fazer chegar até aqui não é uma coisa tão fácil. E hoje aconteceu uma coisa bem interessante, eu queria relatar porque ela vai exemplificar muito bem o que eu tenho para falar hoje para vocês. Então, eu tenho uma receita de peixe que o povo aqui em casa gosta muito. Não sei se vocês já viram essa receita de peixe. É um peixe que a gente faz com pão. É uma receita super fácil e simples, principalmente quando o peixe é daquele tipo seco, né? Por exemplo, filé de tilápia ou salmão. E hoje eu preparei filé de tilápia porque meus filhos queriam o filé de tilápia. Ele é o seguinte, ele é super simples. Você faz uma caminha de cenoura, coloca no fundo da forma, aí depois coloca os filés temperadinhos só com sal e um pouquinho de limão. E numa outra panela, você bate o pão integral no liquidificador até virar uma farofa. Aí você coloca 2 colheres de manteiga, frita um pouquinho de cebola, aí depois mistura esse pão ali, faz uma farofa untada com essa manteiga e com essa cebola e joga essa farofa em cima daquele peixe. E depois coloca um pouquinho de queijo parmesão, bem pouquinho em cima, e coloca para assar. Bom, preparei essa receita desde ontem, porque meu filho queria comer isso, minha filha também, eles gostam muito. O peixe fica bastante saudável e fica bem úmido, é uma delícia. Ele cozinha entre a cenoura e o pão. Então fica ali uma atmosfera que vai fazer com que ele não perca a umidade. É uma receita gostosa, quem quiser depois eu passo. Enfim, quando eu estava terminando a preparação, eu me dei conta que eu não tinha queijo parmesão. Então eu pedi para minha filha, vá lá no mercado, que é aqui pertinho, compra para mim o queijo parmesão e traga. Bom, aí o que aconteceu? Você desligou aí, Vitor? Ah, é? Tudo bem? Ok, é porque o Vitor está aqui me ajudando e a gente estava aqui por causa da iluminação. Enfim, então olha só o que aconteceu. Eu pedi para que a minha filha fosse lá comprar o queijo, ela comprou o queijo e eu abri rapidamente a embalagem, que era um potinho, e quando eu coloquei o queijo em cima, eu não estava já tinha colocado no forno. Então eu tirei um pouquinho do forno para colocar o queijo. Só que eu não percebi o cheiro do queijo. Sabe o que me aconteceu? Todo aquele preparo que eu tinha feito um dia antes de descongelar o peixe, aquela coisa toda, foi por água abaixo. Por quê? Porque o queijo estava estragado, com um cheiro de azedo tão horrível que eu tive que tomar banho para me limpar do mau cheiro. Resultado, perdi todo o meu trabalho. Aquele almoço que eu estava fazendo com grande carinho, com grande atenção, eu perdi. Simplesmente tive que jogar tudo fora. Eu fiquei com medo de estar até para o meu gatinho, que eu tenho aqui, o Bento, que ele poderia comer o quê? O peixe. Mas eu não tive coragem de dar. Por quê? Porque o queijo estava muito azedo, né? Então, atrapalhou toda a minha receita. Enfim, essa lição de hoje me fez refletir o que eu tenho dito para vocês durante esses dias todos. Ou seja, no finalzinho, eu estraguei um trabalho que eu tinha tido quase que a manhã inteira para preparar esse meu peixe. Enfim, olha o que acontece com relação à prova. O que me fez refletir, o que eu fiz, né, o que eu entendi disso. Exatamente essa questão. Eu trouxe aqui essa história porque ela pôde ilustrar muito bem o que eu venho trazer para vocês hoje.
A prova. A prova que é feita no finalzinho, né, do semestre, no finalzinho do bimestre, no finalzinho do mês. E você trabalhou os seus conteúdos durante todo o tempo, trabalhando, preparando aulas, PowerPoint, conteúdo, selecionando textos, fazendo tudo da melhor forma, fazendo exposições magníficas ali com seus alunos, provocando discussões interessantes para promover o aprendizado. E aí, no finalzinho, você faz uma prova correndo, sem prestar atenção, e não entende muito bem como é o mecanismo dessa prova, e aí você não consegue avaliar. Você não consegue dizer se seu aluno de fato aprendeu, e também aquela prova talvez não vai dizer para você se seu trabalho foi ou não feito com qualidade, se o resultado dela for negativo e se o resultado dela também não lhe servir de nada. Enfim, a gente pode pôr tudo a perder no finalmente. E a prova, ela é um belo exemplo disso. A gente consegue colocar tudo a perder se a gente não prestar atenção em detalhes. Detalhes esses que eu vou falar para vocês durante essa aula. Bom, mas enquanto isso eu estou aqui esperando as pessoas chegarem à sala de aula. Eu estou vendo aqui várias pessoas chegando, né? Tem gente de Minas, tem gente de São Paulo, tem gente de Brasília, tem gente de Goiânia. Eu dou boa noite aí a todos vocês. Quero agradecer a presença. Olha, tem gente chegando aí de Piauí. Obrigada aí por vocês estarem aqui comigo. Logo, logo a gente começa a interagir mais. Então, nós já estamos dando tempo aqui e eu vou chamar a atenção de vocês para já iniciar, né, o diálogo com vocês hoje. Eu quero dizer o seguinte: no final dessa aula, eu vou fazer um convite, uma oferta, ok? Não quero que vocês se sintam ofendidos, não. Eu quero que vocês pensem que o que eu tenho para oferecer é um pouquinho mais. Mas vamos assistir a aula e no final eu falo para vocês qual é essa oferta que eu tenho para dizer para todos aqui. Então, vamos lá começar? Bom, então o webinário de hoje vai abordar aspectos relacionados à prova, aos principais equívocos que nós temos aí, que nós cometemos com relação à prova. Ora, mas isso é uma coisa vergonhosa? Porque, quer dizer, o professor tem que ter vergonha de errar numa prova? Ou ele tem que achar que o que ele faz, a prova que ele elabora é aquilo e pronto, é assim que deve ser? Na verdade, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: nem sempre nós fazemos a coisa certa. E o que é pior nessa história toda é que nós não fazemos a coisa certa porque nós não conhecemos qual deveria ser o caminho correto a seguir. E eu vou contar essa história para você um pouco e como eu cheguei até aqui. Mas antes, vamos pensar o seguinte: imagina você elaborando provas rapidamente e estar... Desculpem-me, eu errei aqui na leitura. Imagine você elaborando provas rapidamente, certo que está conseguindo avaliar corretamente seus alunos e ainda depois da correção, podendo analisar os resultados dos seus alunos de uma forma mais justa e sincera. Agora, imagine você e seus alunos motivados a fazer a sua prova e reconhecendo que depende deles a manifestação de uma nota menor, aliás, de uma nota melhor na sua matéria ou em algum outro exame classificatório como vestibulares e concursos. Bom, agora imagine você descobrindo os equívocos que cometeu e podendo corrigi-los com base em conhecimentos que irão fazer de você um professor melhor. Imagine também você satisfeito com os resultados das notas dos seus alunos e se sentindo respeitados por eles, né? Nas suas aulas, ou seja, você se sente uma pessoa fiel ao trabalho que está desenvolvendo. Bom, agora, imagine o seu currículo também sendo valorizado, porque possui uma especialização ou um conhecimento extra, que é certamente, pode ter certeza disso, um calo para todas as escolas. Bom, imagine você tendo condições de analisar uma questão de prova, de concurso, e até mesmo podendo se valer desses conhecimentos para responder a questão de forma mais inteligente. Sim, verdade. Imagine você seguro porque fez seu trabalho corretamente e não teve que usar as provas dos anos anteriores. Aliás, sobre esse ponto é bastante interessante. Você já parou para pensar que muitos professores utilizam provas e provas dos anos anteriores? E, aliás, essas reflexões que eu estou falando para vocês aqui, é importante refletir, por quê? Porque é exatamente isso que as informações e o conhecimento que eu trago para vocês, da metodologia que eu desenvolvi, vai fazer com que vocês alcancem, né? Apesar de que vocês
ainda não tenham consciência dos principais equívocos, né? Muitos de vocês, acho que a maioria que tem, mas assim, não tenham consciência plena dos equívocos, né? Que uma prova mal elaborada pode acontecer, mas eu digo que se você tiver consciência, souber elaborar essa prova usando esses padrões, esses conhecimentos que eu vou trazer em informações, com certeza você vai começar a perceber que isso vai facilitar a sua vida e o seu trabalho. Essa questão mesmo de provas dos anos anteriores, isso é uma coisa muito comum. Inclusive, eu vou até contar uma historinha, outra história, eu gosto de contar história. Mas aconteceu comigo num bate-papo. Um pai de uma menininha, aliás, de duas meninas, me contou que a mãe participava de um grupo de WhatsApp da escola, inclusive de uma escola de renome em Belo Horizonte. E nesse grupo de WhatsApp, o que elas faziam? Elas pegavam as provas dos anos anteriores para os filhos estudarem. E ele contava isso com uma certa vantagem, assim, poxa, minha mulher estuda com as minhas filhas, inclusive ela até pega as provas dos anos anteriores para estudar com elas. E eu fiquei pensando assim, pera lá, qual seria o benefício disso, né? Aquele pai estava equivocado. E aquela mãe também estava equivocada, ensinando coisas erradas para as filhas, ou seja, vamos decorar as provas do professor, porque normalmente as provas são as mesmas. Até a própria escola também estava equivocada, né? Porque permitia que o professor usasse provas dos anos anteriores. Eu, pelo menos na minha época, isso era muito ruim para a gente. Nós éramos alertados a não usar as provas dos anos anteriores. E muitos professores que usavam as provas dos anos anteriores eram muitas vezes mal vistos pelos alunos. Mas eu até entendo que isso, ou que fazer essas ações, para muitos professores é uma saída, por conta da sobrecarga de trabalho que nós temos. Então, assim, professor que tem 20, 30 anos, até menos, né, 10 anos de magistério, já deve ter ali uma pastinha com várias provas dos anos anteriores, as quais ele deve usar, porque ele já testou e já usou essas aí. Enfim, mas será que isso é valioso? Será que a gente pode fazer isso? Bom, vou responder isso aqui daqui a pouco, tá ok? Só deixa aqui uma palhinha dizendo que, olha, pode ser que não seja tão ruim assim, tá ok? Então, continuando aí. Bom, nesse caso específico, o que eu quero dizer para vocês? Que o que eu vou dizer aqui hoje, muitas vezes, não é para agradar você. Eu não tenho a intenção aqui de agradar professor nenhum, porque eu sei que se eu estiver falando isso aqui, eu não vou estar melhorando em nada a vida de nenhum professor. A ideia não é passar a mão na cabeça, a ideia é nós olharmos para nós mesmos e entendermos que o que está acontecendo é uma coisa que está prejudicando a educação e a qualidade da educação. E eu sei que todos nós e todos que estão aqui nessa sala hoje, assim como eu, temos um grande sonho, que é transformar a educação brasileira. E para transformar a educação, é necessário que a gente olhe para dentro de si e reflita o que é melhor para mim. E uma das coisas que eu quero dizer, e acho que é bastante importante, é que o que é melhor é se qualificar, é entender, é se formar. Bons professores são críticos e são bons formadores. Bom, mas não vamos entrar nesse mérito e continuando a aula, então. Bom, nesse caso, o que aconteceu comigo? Como é que eu cheguei até você? Por que esse tema chamou muita atenção? E aí eu vou contar um pouquinho de mim. Meu nome é Silande Dib, eu sou professora aposentada da Secretaria de Educação do Estado do Distrito Federal. Tem 2 anos que eu me aposentei. Enfim, e aí, só que quando eu estava com os meus filhos na idade escolar, principalmente o meu filho mais velho, eu ensinava as atividades e estudava com ele. Ele estudava numa escola tradicional em Brasília e eu estudava com ele para as provas. E apesar de eu estudar com ele o tempo inteiro, sistematizar o conhecimento, eu percebi que as notas das provas não eram boas, ou seja, deixavam muito a desejar. Nesse sentido, o que aconteceu comigo? Eu estudei praticamente o ensino fundamental 1 e 2 com ele. Eu fiz de novo o ensino fundamental 1 e 2. Bom, era uma coisa legal porque eu estava aprendendo um pouco, mas ao mesmo tempo também era muito desgastante, porque além das atividades que eu desenvolvia na escola, que eu desenvolvia aqui em casa, eu ainda tinha que estudar com aquela criança. E isso era desgastante porque eu encontrava uma criança cansada, eu me desgastava psicologicamente, não era uma coisa muito boa. Acho que muitos de vocês aqui já devem ter passado por situações semelhantes, não é verdade? Bom, e aí, o que aconteceu?
O meu filho não tinha esse rendimento, apesar de eu em casa ter com ele, né, um feedback positivo, entender que ele estava aprendendo o conteúdo, porque eu questionava, eu perguntava, na prova aquela criança não conseguia atingir notas que deveria atingir pelo nível e pelas condições de estudo a qual eu o submetia. Bom, o que aconteceu? Essa criança começou a ficar um pouco estressada, nervosa, cansada, e eu muitas vezes não entendia o que era que estava acontecendo com meu filho. Inclusive, algumas vezes eu chegava a ficar até um pouco agressiva, porque eu queria que ele prestasse atenção, eu tinha um tempo para poder passar aquela instrução e não conseguia. Bom, aí eu notei que essa criança começou a ficar muito sozinha, ela começou a ficar muito introspectiva. Eu ia buscá-la na escola e ele estava sozinho, lá no cantinho da escola, ele não tinha amiguinhos. Todas as vezes que eu buscava esse menino na escola, ele estava lá sozinho. Teve uma vez que teve um fato interessante, que foi o seguinte, ele arrumou um coleguinha que veio de uma escola, que foi transferido de uma outra escola. A vida dele mudou, ele era muito amigo desse menino. Os dois falavam que eles eram amigos inseparáveis, amigos para a vida inteira, enfim. Só que com o tempo, aquela amizade foi esfriando e aquele menino começou a fazer parte de outro grupo e meu filho continuava sozinho. Eu procurei psicólogos, procurei pessoas que o ajudavam, mas eu sentia que ele falava para mim, mãe, deixa para lá, não tem problema nenhum, pode deixar, não pensa sobre isso. Eu perguntava, filho, por que você não está brincando com fulano? Enfim, aconteceu muito disso. Bom, certa vez, o que aconteceu? Eu fui buscá-lo na escola e a mãe de um outro pediu para que eu levasse o outro para casa, desse uma carona. E aí, uma coisa interessante foi que o coleguinha fez um comentário a respeito dele. Falou assim, tia, porque lá na escola o Daniel é bobão. Eu falei assim, como assim, bobão? Meu filho, na hora, ouvindo aquela expressão, né, aquele comentário, falou assim, não, mãe, deixa isso aí pra lá. Nem dá assunto para esse menino, não. Não. Aí o menino, tia, os meninos chamam ele de bobão. Bom, nesse exato momento eu fiquei assim, gente, o que será que tem com meu filho, né? A ficha caiu, meu filho deve ter algum problema, porque se os outros colegas estão chamando ele de bobão, tem alguma coisa errada aí. E eu então comecei a fazer pesquisas para entender o que estava acontecendo. Num deles, li vários estudos, né? E aí eu procurei um médico e o médico tinha detectado que meu filho era um TDAH. Bom, na verdade, eu voltei naquela escola e comecei a questionar sobre isso. E falava uma coisa e perguntava outra, mas a escola não me escutava, a escola não entendia o que eu estava dizendo. O que ela queria? Que meu filho fosse igual aos demais, mas na verdade meu filho não era igual. Ele tinha alguma coisa que eu não conseguia identificar. E nem a escola conseguia identificar. Por mais que eu fizesse consultas médicas e levasse os diagnósticos dele na escola, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo com meu filho. O que a escola queria é que o resultado dele fosse semelhante aos demais. E não era semelhante. Ele não chegava a ficar em recuperações, mas ele era mediano e ele era sozinho. Ele era introspectivo. Pois bem, até que eu comecei a entender o que estava acontecendo com ele. E o porquê que eu sei disso? O que acontecia? Eu começava a pegar as provas e analisar. E as provas, elas não condiziam com o que eu estudava com o menino na sala de aula, aliás, em casa, e nem com os deveres de casa que os meninos faziam. Então, o que eu fiz? Eu comecei a analisar as provas. Na ocasião, parece que a vida nos dá essas oportunidades, né? Na ocasião, eu trabalhava no SESP da UNB, elaborando questões de provas institucionais na base da TRI. Então, eu aprendi muita coisa com isso, inclusive estudei com teóricos a respeito dessas questões da TRI, que são questões contextualizadas, essas coisas todas, e com isso eu comecei a aprender e entender como que uma questão de prova, ela consegue dizer o que o aluno sabe, ou seja, qual é a dificuldade que uma questão de prova tem para dizer o que realmente o aluno sabia. E nisso eu comecei a fazer críticas às questões que os professores elaboravam nas provas. E era legal porque no começo o professor ficava me olhando assim meio que de rabo de olho, mas eu tinha um pouco de tato e sabia lidar com os professores. No fim, eu sei que tanto a coordenadora como os professores gostavam muito das colocações. Até que um dia, eu conversando com vários professores, eu comecei a ler e estudar um pouco mais e me deparei com uma grande realidade brasileira de pesquisas na Fundação Carlos Chagas.
eles fizeram uma grande pesquisa e observavam que o professor não eram instruídos, os professores não eram instruídos a elaborar questões de provas, ou seja, uma das coisas mais difíceis era fazer com que os professores elaborassem questões contextualizadas e que tivessem parâmetros de medida. Até aí, tudo bem. No entanto, eu fiz um paralelo entre o que eu vivenciava, né, elaborando questões de provas institucionais para a TRI, e o que o professor elaborava em escola. Quando eu fiz o parâmetro, eu pensei, realmente, não tem lógica uma coisa dessa. Porque para eu elaborar uma questão para analisar proficiência e conhecimento, ela passa por várias fases. São várias pessoas que analisam uma única questão. Várias pessoas mesmo, inclusive pessoas até que fazem uma análise ortográfica e semântica da questão. E depois, dentro da TRI, essas questões todas são testadas e elas têm um score, né, estatisticamente, para dizer se ela serve ou não para dizer o que o aluno sabe. Então eu pensei, poxa vida, então olha só, se existe uma dinâmica tão grande para elaborar uma questão de prova, para ela dizer se ela está boa mesmo, para dizer o que o aluno sabe ou não, será que essas questões que o professor elabora ali, muitas vezes copiando de livro, muitas vezes em pouco tempo, vai realmente medir o que o aluno sabe? Então eu vi que tinha um abismo muito grande ali e comecei a estudar e perceber que as coisas não são como nós pensamos que são. Ou seja, tudo começou a ficar mais claro para mim. Bom, nesse momento eu estava já mais tranquila, já tinha feito o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2 e cheia de dúvidas e observações, o que me fez entender várias questões interessantes aí. Bom, mas até que aconteceu uma coisa meio chata nessa escola e eu quis tirar meu filho de lá. Eu tirei meu filho dessa escola e matriculei em outra escola. Bom, até aí eu comecei a pensar e analisar. E na nova escola eu fui muito bem acolhida. Eu comentei o que estava acontecendo, a diretora tinha uma vivência diferente da escola anterior, e ela falou assim, Silândia, eu estou gostando muito dessas colocações, inclusive tem fundamento, eu vou te pedir um favor, venha falar para os nossos professores. E aí eu comecei a elaborar uma palestra, que seria a primeira palestra que eu daria a respeito desse tema há 8, 9 anos atrás, quase 9 anos atrás. Então eu elaborei a primeira palestra. Não era um assunto que eu era expert, ok? Apesar de eu ter feito mestrado em educação, mas não era um assunto que eu era expert. Então eu tive que estudar muito e pesquisar muito a respeito disso. Mas para mim eu sou grata àquele momento, porque foi a partir dele que me fez abrir o olho e entender um monte de coisa. E eu falei assim, gente, existe algo que o universo está pedindo. E ele está pedindo para eu estudar isso, porque eu ainda tenho que contar isso para várias pessoas. E foi a partir daí que eu comecei a pensar, tem uma direção nova para mim e é essa direção que eu vou seguir. Bom, aí as coisas começaram a fazer sentido, né? Por que fala-se tão pouco sobre provas nas escolas? Já parou para pensar que poucas são as reuniões pedagógicas que levam o professor a criticar os instrumentos provas, né? Quando você teve na sua escola reuniões para falar sobre como uma questão deve ser elaborada, por que a questão está certa ou por que ela está errada, se aquela prova tem parâmetros de correção, por que isso? Né? Por que também não se discute isso nas universidades? Por que os cursos de licenciatura não têm disciplinas que ensinam o professor a elaborar questões? Né? Então, apesar das provas serem uma atividade que o professor vai desenvolver durante sua vida inteira, ninguém ensina o professor a elaborar prova. E aí eu comecei a fazer aquele parâmetro, né? Na época eu já estava estudando sobre TRI, uma especialização que eu fiz, e nós já estávamos pensando, quer dizer, a própria teoria, a teoria da resposta ao item, ela já estava fazendo indagações importantes, e são poucas as pessoas que estudam a TRI no Brasil hoje. E aí eu pensei, poxa vida, é mesmo. Por que se fala pouco sobre provas? Porque se sabe muito pouco sobre provas. Os estudiosos que existem hoje, que falam sobre provas, são raros. Né? Existe uma pesquisa até hoje, que eu considero sendo a maior pesquisa realizada no Brasil, que gerou um livro, que é a pesquisa do professor Vasco Moreto. Ela gerou um livro e foi assim, ele reuniu realmente
mais de 5 mil, analisou mais de 5 mil provas do Brasil inteiro, ele conseguiu fazer um estudo bastante sistematizado, bastante interessante. Mas de lá para cá, muito pouco se tem falado sobre isso. A teoria de resposta ao item, ela deu uma nova luz e abriu um novo caminho para se pensar sobre isso, uma nova linha de pesquisa, mas ainda, por ela ser um pouco relativamente nova, ainda não tem muita coisa que se fala. Ou seja, eu comecei a perceber que fala-se pouco sobre provas porque sabe-se poucos. As pessoas não entendem que existem equívocos na prova, ainda desconhecem, né, esse problema. O que é um problemão, né? Vivemos todos aí na ignorância. Bom, nesse momento eu já estava surpresa com todas essas informações, e acredito que vocês aqui também estejam, né, assim como essa moça, boquiabertos, de pensar, poxa, é mesmo. Tem alguma coisa errada, eu sinto que tem alguma coisa errada, eu acredito que muitos professores estão falando isso, tem algo errado, está errado, tem uma coisa errada, mas gente, será mesmo? Né? Por que será? Então eu acho legal porque abre-se aqui um campo de pesquisa enorme, né? Quem sabe dessa aula de hoje vai sair alguém com esse interesse e vai pesquisar e vai descobrir novas coisas aí que nos ajudem. Então, nesse momento, eu comecei a refletir e nessa fase da minha vida aconteceu uma coisa muito interessante. Porque, concomitantemente a essas observações e esse meu caminhar, eu saía e levava, eu entrava e saía de médicos com meu filho. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa muito sistematizada com a doutora Rosana Tristão, da Universidade de Brasília, doutora em educação, na verdade, em psicologia. E ela, na época, estava estudando e ela tinha um conceito para falar sobre diagnósticos, né? Porque meu filho tinha sido diagnosticado com TDAH, tomava ali a Ritalina, na verdade ele tomava o Concerta, o metilfenidrato, que é a mesma droga da Ritalina, só que o Concerta ele tem uma forma de dispersão no organismo diferente da Ritalina. E aí ela falou, Silândia, eu acho que você está equivocada, seu filho não tem TDAH não, pode parar de dar um remédio para ele. Na época, eu fazia tratamento com psicopedagogo e também fazia tratamento com o neuropsiquiatra. E ele tinha um problema muito certo, ele sofria com embotamento e com síndrome do pânico. Ele, se tivesse um lugar escuro, ele entrava pra debaixo daquele lugar escuro ali e ficava com medo. E se eu tivesse dirigindo e passasse um ônibus ou um caminhão, ele dava crise de pânico dentro do carro. Então aquilo me deixou muito preocupada e a médica associou, não sei porquê, que talvez poderia ser resultado do uso da droga que ele estava usando. Enfim, depois até posso comentar isso com mais detalhes, não daria para falar isso hoje, né? E ela então fez um trabalho com ele que demorou 1 mês e meio. Ela fez várias análises, aplicou testes de QI nele, que foi o teste VISC, o VISC-3, mais especificamente. E depois disso, ela também analisou vários exames que ele tinha, e parará, e ela descobriu que, na verdade, ele não era TDAH. Inclusive, ele tinha um QI superdotado, inclusive, muito acima da média. E no único que ele tinha, na média, era o da audição, que contava, que media a audição. Então ela falou, Silândia, seu filho tem DEPAC. O que é o DEPAC? O DEPAC é uma síndrome, né, na verdade, que acomete crianças e que ela ouve, mas ela não entende, ou seja, a forma como a informação audível chega e é processada no cérebro. Bom, e é muita gente que tem isso aí na apresentação, de 20 a 26% das crianças entre 3 e 6 anos de idade apresentam alterações auditivas, né? E 75% dessas crianças não tiveram seus problemas percebidos pelos pais. Inclusive o Daniel não teve, porque desde pequenininho ele fazia violino. Ele fez violino desde os 5 anos de idade. Então, ele conseguiu, e também por conta da capacidade intelectual dele, ele conseguiu mascarar um problema que era relativamente grave. E também os professores desconhecem o que é o DEPAC. Né? Então, daí estava tudo explicado. Por que ele era sozinho? Por que o menino o classificou como bobão? Porque ele não entendia o que as pessoas falavam de primeira. Então, tinha uma brincadeira na sala, fazia uma brincadeira, todo mundo ria, ele ficava assim, hein? Até ele entender, porque no DEPAC, o que acontece? A informação chega e ela chega travada. Por exemplo, você fala batata, a pessoa não entende batata, ela entende tata, né? Dada. Então, ela precisa depois fazer conexões cerebrais
para poder receber aquela informação e compilar aquela informação conforme o que o ouvido dela escutou e o cérebro processou. E 80% dessas crianças apresentam queixas e dificuldades escolares, né, referidas por professores. Ou seja, estava ali detectado. O que meu filho tinha? DEPAC auditivo. Ainda bem que é uma doença, né, que tem cura, você tem como tratar. Bom, nesse momento, eu estava praticamente curado, sabe? Já estava a caminho da cura. Daniel começou a fazer o tratamento com fonoaudiólogos, né? E, obviamente, hoje em dia, ele já terminou, inclusive agora está ingressando na universidade, é um menino perfeitamente normal, é um violinista nato, também é um guitarrista, um músico de mão cheia, enfim, é um orgulho aqui para mim. Mas o que estava sendo promovido para mim ali também era a minha cura, era a minha libertação. E talvez a libertação de muitas crianças. E eu entendo isso como sendo uma libertação muito grande de várias pessoas no mundo. E aqui no Brasil, a nossa cura. Por quê? Porque toda aquela experiência que eu tive, que foi dolorida para mim, me fez descobrir um caminho que é o que eu trago hoje para vocês. Ou seja, todo o resultado de toda essa interação, de todo esse medo, de toda essa dor e de todo esse conhecimento, eu sou grata, eu tenho gratidão, porque isso me fez trazer e ser quem eu sou hoje. E também compilar essas informações e trazê-las para vocês no dia de hoje. Eu vou dizer um pouquinho mais o que eu consegui fazer com isso. Bom, aí eu pensei, caramba, tem muita coisa que eu vou aprender aqui. E eu passei 3 anos dentro de uma escola, observando o comportamento dos professores dentro de uma escola. Eu trabalhei gratuitamente dentro dessa escola, analisando todas as provas que eram elaboradas. Todas as provas passavam por mim. Eu revisava todas as provas, juntamente com os professores e os coordenadores. E eu comecei a entender como que a prova é para os estudantes. O porquê da prova, o que a prova causa, quais são as consequências, né? As frustrações, qual o entendimento que os professores têm sobre as provas, as dificuldades que os professores têm em elaborar questões, o que é questão contextualizada na concepção do professor, enfim. Durante esses 3 anos, eu pude trabalhar com um grupo seleto de professores que me acolheram muito bem e eu comecei a trabalhar em desenvolver técnicas para tornar esse tema um tema mais adequado nesse ambiente escolar. Olha eu aí, uma das minhas palestras, né? Porque depois todas essas informações viraram palestras, virou um curso, que eu vou dizer sobre ele mais no finalzinho, e eu consegui passar essas informações de forma adequada. Muitas escolas me convidam para dar palestras sobre o tema, e eu vou, muitos professores também, enfim. Bom, nesse momento, o que eu comecei a perceber? Que à medida que os professores iam melhorando, né, melhorando as suas provas com seus alunos, muitos relatavam que também as relações interpessoais também estavam melhorando. Por que isso? Porque as pessoas, porque os estudantes, quando são considerados, né, eles realmente são brilhantes. Porque todos queremos aprender. E os resultados, a análise de resultado, e quando o resultado é favorável, de uma forma coerente e justa, não tem problema, a escola se transforma. E foi exatamente isso que me fez seguir, né? E que me trouxe até aqui, nessa trajetória que eu estou contando para vocês. Bom, mas para não se alongar muito, eu me aposentei em 2016. Só que não. Tinha uma coisa que ficava batendo ali, Silande, faz o curso, Silande, faz o curso. E como eu trabalhei durante 12 anos numa escola de educação à distância, porque eu sou especialista em EAD, elaborando cursos online, eu peguei todas as minhas informações do curso presencial, né, o que eu chamo de oficina de provas, e eu então compilei num curso só. E eu elaborei então o curso Oficina de Provas e pensei, vou compartilhar essas informações. Eu preciso compartilhar essas informações. São muitas coisas boas que eu quero passar aqui. E eu sei que os professores vão se valer de forma positiva dessas informações. Bom, o que eu irei apresentar aqui hoje são dicas para uma prova que cumpra um papel eficiente, né, na avaliação.
Eu vou fazer assim, um resumo do resumo do resumo do resumo para deixar vocês bem tranquilos e mostrar que de fato tem muita coisa para se aprender aqui. Então, nesse momento, eu quero dizer o seguinte, que eu acredito que a gente tem que focar nos resultados. Porque se a gente foca no resultado, a gente tem como mudar qualitativamente a educação. E eu posso lhe garantir, é assim que a gente faz a vida inteira. Por exemplo, as grandes empresas, o tempo inteiro elas fazem avaliações dos resultados. E em cima dos resultados, elas demandam meta. E na educação nem sempre é assim. A gente quase não trabalha resultado. Quero perguntar aqui para vocês, quem é que analisa resultado de prova? Né? É muito complicado, não dá nem tempo, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas não dá nem tempo de eu analisar resultado de prova. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que uma prova, quando analisada, ela pode oferecer condições da gente melhorar a aprendizagem, o ensino, as metodologias que a gente usa. E por que eu falo nisso? Nesse caso agora, eu vou trabalhar um pouco e vou mostrar algumas coisas para vocês relacionadas a alguns estudos, né? Bom, isso aqui eu já tinha falado para vocês, que a Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, ela fala, ó, apenas 1% dos cursos de graduação para professores tem matérias específicas sobre provas e avaliações nacionais. E aí ela ainda fala que a falta de disciplina sobre avaliação na sua formação se reflete como os docentes avaliam seus alunos nas provas, que normalmente são elaboradas, na maioria das vezes, sem nenhum referencial didático contemporâneo, ou seja, ninguém elabora a prova pensando nos estudos que foram feitos, porque existe uma falha, né, nisso, na formação dos professores, né? E essa falta de formação ela é muito problemática porque docentes saem sem formação mínima para entender o que são avaliações e até mesmo fazer críticas bem fundadas a respeito delas. Bom, e aí, sob esse contexto todo, é importante a gente pensar o seguinte, que a prova é o único documento que vai sair da sua sala de aula e se ela contiver equívocos, e acredite, sempre vai ter, eu sei, porque eu sempre analiso, sempre tem equívocos, ela vai comprometer o seu trabalho, né? E por mais que você tenha usado as melhores metodologias, executado um trabalho maravilhoso em sala de aula, uma crítica à sua prova coloca em xeque tudo que você fez ali. E aí eu lembro agora da história do peixe que eu iniciei a aula de hoje. Né? Eu fiz tudo com muito carinho. No finalzinho eu joguei um queijo ardido, fedido, estragado. Estragou todo o meu peixe. Eu tive que jogar tudo no lixo. Então não quer dizer que eu não tenha feito o peixe com o maior carinho. Não quer dizer que a técnica que eu usei para fazer a receita não tenha sido muito boa. Eu errei no final, porque eu não usei o ingrediente correto, né? Na verdade. Bom, então qual seria um possível caminho para a prova? Eu quero que você entenda bem esse esquema que eu estou colocando aqui, ó. O professor, ele elabora a prova e aí ele manda para o coordenador. O coordenador dá uma olhada e devolve para o professor. Nem sempre o coordenador tem tempo de fazer uma análise criteriosa, ou seja, ler questão por questão e corrigir questão por questão. Ou seja, fazer ali uma correção ortográfica, correção semântica, entender se os comandos estão ok. Então ele devolve o professor. O professor então pega aquela prova, né, e manda para a reprodução. Essa prova vai para a reprodução e depois cai nas mãos dos alunos que vão ali fazer a prova. E nessa hora acontece muita coisa interessante. Sabe aquela hora que o aluno fala assim, professor, o que é para fazer aqui? É naquele momento que você percebe que alguma coisa naquela questão não estava certa. E isso é muito comum acontecer. Bom, tudo bem, passou dessa fase, você explicou para o aluno o que é para ele fazer, o aluno então faz a prova, você corrige a prova e essa prova vai para o responsável. Responsável dá uma olhada naquela prova e fala, se ele não é uma pessoa que está apta com aquele conteúdo, ele chama um responsável técnico, seria o professor particular ou alguém da família que entenda do conteúdo. E com certeza essa pessoa vai achar um erro na sua prova. E naquele momento, então, aquele pai vai para a escola, dor de cabeça. Nem sempre, o que acontece? Nem sempre essa informação chega até o professor. Ela fica ali nas mãos do coordenador. Por quê? Porque a escola sabe que se ele chama o professor, se ele gera um conflito com o professor, e o professor não sabe o que é, ele sabe da qualificação, isso vai gerar uma coisa muito pior. Até porque também, às vezes, o professor nem tem tempo de estar ali lidando com tudo isso. E a gente pode corrigir alguma coisa errada e a gente pode errar mesmo, viu, gente? Não estou dizendo que isso é errado, não. Errar é bom.
Errar é certo, os erros acontecem. Mas o que acontece? Isso é muito velado. É muito velado, porque isso se transparecer muito, parece que a escola não está fazendo o trabalho dela. Bom, isso aí é uma coisa bem delicada e a gente deixa para falar numa outra aula. Bom, por que é interessante, por que é importante você pensar nessa perspectiva? Por quê? Porque é preciso adaptar-se às novas tendências tecnológicas para dar condições de melhoria da qualidade de aprendizagem e sobrar mais tempo para o outro. Ou seja, por que a escola precisa entender que é necessário fazer essa análise? Porque a gente precisa ter tempo para conversar com o aluno e o professor muitas vezes não tem esse tempo. A sobrecarga de trabalho é muito grande. Então, elaborar provas tem que ser uma coisa muito bem estruturada, ela tem que ser uma coisa à parte, um trabalho à parte. E aqui, agora, depois que eu falei isso, eu acho que tem muita gente me aplaudindo. E é verdade. Todos nós sabemos disso. Mas a escola precisa saber, os professores precisam saber, a comunidade precisa saber, para que todos possamos tomar atitudes coerentes para fazer com que a gente possa conhecer o papel da prova no processo da avaliação escolar e garantir a qualidade da aprendizagem. Esse entendimento vai nos tornar muito mais justos. Por isso que eu falo que esses conhecimentos que eu estou trazendo para vocês hoje são fundamentais e são muito importantes. Bom, eu quero que você entenda isso. Por que eu estou dizendo sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Olha só, estou falando muito isso hoje, né? Mas é muito isso mesmo, né? Vou brincar um pouquinho aqui. A prova, ela pode refletir tanto o sucesso quanto o fracasso do estudante. Então, um aluno que tira nota boa na prova, ele é considerado um aluno de sucesso. E a mensagem que fica para ele é que ele tem sucesso. Mas um aluno que tira nota baixa na prova, ele tem um entendimento de si de fracasso. Por quê? Porque na nossa sociedade, a prova é vista como... Ela tem esse papel de dizer se o aluno é bom ou não, erroneamente. Por quê? Porque quem entende mesmo de prova sabe que isso não pode ser verdade, porque a prova tem falhas. Não é verdade? Então, isso gera um transtorno enorme. É preciso a gente entender um pouco sobre o porquê que isso não pode acontecer. E aí eu chamo a atenção para vocês para entender um pouquinho qual que é o papel dessa prova, né, na avaliação. Vou rapidamente nessa apresentação aqui, eu vou dizer, a aprendizagem, ela envolve um processo, e esse processo conta de inúmeros procedimentos didáticos, tá ok? Bom, o que são procedimentos didáticos? São conjuntos de ações que a gente usa para promover a aprendizagem. Bom, o que seriam esses conjuntos de ações? Seria o planejamento, né? Ele estaria ali no planejamento, na execução e também na avaliação. Quando chega na fase de avaliar, a avaliação ela acontece em 3 estados. Na coleta de dados, tá? Que vai oferecer um suporte para a aprendizagem e, ao mesmo tempo, ela vai utilizar de vários instrumentos. Um deles é a prova. Então, o que é a prova nesse contexto todo? Um instrumento da avaliação. Só isso. Ok? Ela não é uma avaliação em si. Ela é só um instrumento dessa avaliação. O problema é que muitas pessoas, e muitas escolas e muitos professores ainda acreditam que ela é o único instrumento que vai ser capaz de analisar todos os estudantes da mesma forma. Isso não é verdade. Aliás, isso não pode ser verdade. Essa é a grande questão. Olha aqui, eu perderia ali umas 4, 5, 6 horas falando sobre isso para vocês, sobre a avaliação, mas esse não é nosso foco. E aí eu chamo a atenção para uma coisa muito interessante aqui que o professor Vasco Moreto fala, sobre as questões de prova. O desenvolvimento das questões é um dos pontos que mais atrapalham os professores. Não apenas pela falta de clareza de que os conteúdos mais relevantes devem ser avaliados, mas também pela própria linguagem que o professor usa. Então, com frequência, a linguagem utilizada não é muito clara e nem precisa, e deixa os alunos em dúvida sobre o que o professor realmente quer como resposta. E esses trechos foram retirados do livro Prova, um momento privilegiado de estudo, né? Onde esse professor analisou mais de 8.000 provas recolhidas pelo Brasil inteiro. Opa, no começo eu falei 5.000 provas, né? Estou corrigindo aqui, foram 8.000 provas, eu me confundi. Enfim, o que acontece?
que acontece nesse exato momento? Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes o professor usa a prova como um único instrumento da avaliação e para avaliar todos os alunos da mesma forma. No entanto, a dificuldade que nós temos em elaborar questões de prova, dado o grau de dificuldade mesmo que existe na elaboração de questões, fazem com que esse instrumento não seja um instrumento coerente para medir o que realmente o aluno sabe. Então, a prova, quando o aluno tira nota A ou nota B, ou seja, 10 ou 0, ou 10 ou 1 ou 10, ou seja, quando o aluno tem fracasso ou quando ele tem sucesso na prova, a gente não pode dizer se ele é bom ou se ele é ruim. A gente não tem condições de dizer isso. Por isso que isso é muito complicado e por isso que a gente tem que entender isso aí. Bom, nesse contexto todo, o professor Vasco Moreto ainda diz uma coisa muito interessante. Já que prova é um instrumento e nós vamos usá-lo o tempo inteiro, e eu também concordo com ele, então por que a gente tem que elaborar provas com qualidade? O que seria essa questão da prova eficiente, que eu venho falando o tempo inteiro? Quem já assistiu outros vídeos meus já sabe muito bem sobre isso. Ah, quero contar aqui, ó. Existem vários vídeos aí no YouTube. Quem não me conhece, pode acessar as minhas aulas aí no YouTube. Tem várias aulas de vários conteúdos, tá ok? Que eu falo sobre isso. Como essa aula aqui é uma aula rápida, porque eu não quero tomar o tempo de vocês, estou sendo muito rápida para dizer tudo o que eu preciso aqui no dia de hoje, dado o convite que eu fiz. Então, qual seria uma maneira positiva de se elaborar uma prova para fazer com que os alunos tenham conhecimento e sejam coerentes? Bom, nesse caso específico, ele acha que a gente deveria criar questões que criam motivação para responder, né? E ele ainda faz a diferença, ele fala o seguinte, existem provas tradicionais, questões tradicionais, que são aquelas que apelam apenas para a memorização mecânica, sem contextualização ou significado, né? E elas são aprendidas por força da repetição. E também aqui hoje nós estamos sendo convidados a elaborar, né, as questões contextualizadas. Essas que o pessoal chama aí erroneamente, que é questão tipo Enem, né? Que na verdade tem uma base teórica que a fundamenta. Também outro dia, noutra aula, eu explico melhor sobre isso. Bom, que são perguntas que possuem um desafio, que ela vai iniciar com uma situação problema, né, um contexto, e elas são elaboradas para criar condições para o desenvolvimento de competências do estudante, tá ok? Essa seria a diferença. Então, ele fala isso, e vários outros teóricos, não só ele, falam que questões contextualizadas são questões que vão criar a motivação para o respondente. E com isso, vai fazer com que o respondente aprenda um pouco mais, ou seja, a prova é também considerado um momento privilegiado de estudo, e ao mesmo tempo vai fazer com que aquela pessoa se sinta motivada em responder a questão e se sinta apta, né, de certa forma, como se fosse um game, uma gamificação, que é uma coisa que tem se falado muito hoje, mas assim, se sinta feliz realizando aquela prova. Bom, no ensino tradicional, né, é muito comum o uso de questões do tipo de memorização. As escolas com essas características são chamadas de escolas tradicionais. Essas provas, as provas que apresentam questões de memorização, elas demandam respostas diretas relacionadas a conceito e informações sem muitos significados para os estudantes. No meu caso específico, eu acredito que esse tipo de questão deve existir sim, num livro didático ou numa lista de exercícios, não em prova. Apesar de que em algumas situações é fundamental que tenhamos questões do tipo memorização. Mas isso é outro caso, outras questões a gente pode falar num outro momento. Bom, o que seria essa memorização, né? Memorização, ela tem um lugar no processo de aprendizagem, mas ela tem que estar acompanhada com a compreensão do significado do objeto de conhecimento. Nas escolas ditas tradicionais, né, isso foi explorado com mais ênfase. Por quê? Porque a escola tradicional ela busca o acúmulo de informações e muitas vezes, em grande parte, sem muito significado para os alunos. Aliás, gente, isso daí é um tema que está sendo discutido e debatido hoje em vários lugares, né? A sociedade já está criticando esse modelo, né, de escola tradicional. Por exemplo, olha aí, isso aqui foi retirado do livro do professor Vasco Moreto, um exemplo de questão do tipo tradicional. Cite o nome de todas as capitanias hereditárias e seus respectivos donatários.
Muitos de vocês que estão assistindo a aula aqui vai falar assim, ah, mas isso aí eu não faço mais. Não, mas isso aí não existe mais. E se eu te dizer que existe com uma frequência muito grande? Basta ter um olhar um pouquinho mais crítico e você encontra isso nas provas de vários colegas de vocês das escolas, né? Então, veja bem, a respeito dessas informações, por alunos do ensino fundamental, essa questão era de uma prova de aluno de ensino fundamental, mostra que o ensino é baseado em um sucesso falso, ou seja, é só decoreba mesmo, né? Se considerarmos que esse tipo de organização social não existe mais, o único sentido é saber fatos históricos que não são correlacionados com a vida do estudante. Nesse sentido, é preciso fazer um recorte do que é importante que o estudante saiba sobre esse assunto e, depois disso, elaborar uma questão que cobre somente isso. Ou seja, que faça ele entender o que seriam capitanias hereditárias naquele contexto, enfim. Vai ter muita gente aqui que está falando, não, realmente você tem razão, mas o que eu quero que fique claro é que uma grande maioria ainda faz esse tipo de coisa. Aqui foi um exemplo grosseiro, porque eu precisava mostrar esse exemplo para vocês. Mas, indiretamente, algumas questões que elaboramos ainda têm essa característica. Olha um outro exemplo, que aí eu falo, por que isso pode ser ou não? Arme e efetue. Ok? Qual o contexto? Qual foi o desafio? Né? Ah, mas o professor de matemática até pode falar, sim, mas eu preciso que ele coloque isso aí numa sequência certa para saber se ele sabe armar. Ok, mas você poderia ver isso numa situação onde você fizesse com que esse aluno ficasse motivado. Aí você pode falar, mas e esse bonequinho aí não está motivando? Não é desse tipo de motivação que eu estou querendo dizer, ok? Motivações são aquelas que vão fazer com que o estudante utilize os conhecimentos que ele possui para resolver uma situação. Bom, nesse sentido, o que seria, então, sucesso falso, né? Segundo o professor Vasco Moreto. Ele diz o seguinte, que para evitar, antes de elaborar uma prova, o professor tem que aprender a forma de elaborar uma pergunta. Se a pergunta não for clara e precisa, e ela vai permitir, obviamente, várias e muitas respostas, né? Então, ele também precisa estar atento em relação ao saber contextualizar cada questão. Ele precisa despertar no estudante a curiosidade, a vontade de saber, a vontade de fazer. E isso é um grande segredo. E que, claro, existem técnicas para isso. Eu quero deixar claro que existem técnicas. Eu mesmo desenvolvi uma metodologia para isso. E o que é favorável? Depois eu vou dizer numa outra aula como é que eu poderia fazer, tá? Tem mais aulas, hein? Tem mais aulas. Então, continuando. O contexto, ele deve gerar uma expectativa de sucesso. E ele deve também despertar a intenção de fazer. É esse o grande segredo. Então, você precisa jogar a bola e pedir para ele pegar essa bola, né? Ele vai exercitar até chegar a isso aí. E isso vai fazer com que ele se sinta motivado para resolver aquela questão. Bom, então, nesse sentido, é importante que a gente tenha em mente o que seria a finalidade dessa contextualização. A finalidade, tanto do ensino quanto da avaliação da aprendizagem, é criar condições para o desenvolvimento de competências do aluno, ou seja, nesse caso específico, qual é a finalidade da avaliação? A aprendizagem. Simples assim. Se você pensa sobre essa perspectiva, fica mais fácil entender o que seria essa contextualização. Então, por esse motivo, o aluno deve estar preparado para ler textos de todos os tipos, como textos de revistas, jornais, manuais, encartes, folhetos, e, obviamente, interpretá-los coerentemente. É aí que começa a ter, né, apresentar a chave do processo. Bom, e nesse contexto todo, o que seriam essas questões contextualizadas, né? Você deve estar pensando assim, bom, uma questão contextualizada. E aí eu venho aqui trazer mais outros dois conceitos interessantes também apresentados por esse professor, que fala sobre questões operatórias e questões transcritórias. O que seriam questões operatórias? Questões operatórias é um conceito um pouquinho mais abstrato, e são aquelas que exigem do aluno operações mentais mais ou menos complexas ao responder, pois ela vai estabelecer relações significativas com o universo simbólico de informações.
As questões operatórias foram usadas muito por psicopedagogos para entender o nível de entendimento, o nível de conhecimento, de proficiência dos alunos. Muito usadas para fazer avaliações do tipo diagnósticas, tá? Esse conceito é que deu origem ao conceito de questão contextualizada que nós utilizamos hoje na escola, que foi base para a elaboração de muitas questões aí da TRI. E questões transcritórias, o que seriam? A questão transcritória sobre a definição do professor é quando a resposta depende de uma simples transcrição de informações, muitas vezes aprendidas através da memorização e normalmente sem muito significado para o aluno em seu contexto do dia a dia, tá ok? O que eu quero que fique claro é que você pode colocar questão transcritória na sua prova, não tem problema algum, desde que seu objetivo seja esse. E isso sobre objetivos educacionais, objetivos das questões de prova, também é uma outra aula que, num segundo momento, eu poderia até abrir espaço para vocês. Bom, depois de ter falado sobre tudo isso, eu venho trazer aqui uma reflexão bem interessante para vocês. Aonde que o aluno percebe isso? Aonde que nós entregamos a nossa incompreensão da prova para o nosso aluno? É exatamente quando eles fazem esse tipo de comentário. Na sala de aula, 1 mais 1 é igual a 2. No dever de casa, 1 mais 2 mais 1 igual a 4. Na prova, João tem 4 maçãs. Ele come uma e dá outra para o seu colega. Calcule a massa do solo. Ou seja, quando o professor não consegue elaborar uma questão contextualizada, uma questão que tenha coerência com o conteúdo que ele apresentou, uma questão que não tenha sido elaborada dentro de um parâmetro coerente, ele então extrapola. E ele extrapola o que ele trabalhou em sala de aula. E ele gera frustração, porque o aluno não vai dar conta de responder. Isso virou piada, é um meme que circula na internet. Inclusive, eu quero até contar uma história da experiência que eu tive, da escola que eu frequentei durante os 3 anos que eu contei no início. Eu ficava, em véspera, depois das semanas de prova, eu ficava no pátio observando o comportamento de um aluno. E um dia um menininho pequeno, dos 12 anos, chegou e falou assim, eu falei, e aí, como é que foi sua prova? Ele falou assim, olha, professora, não dá não. Na sala de aula, o professor ensina a gente a andar de bicicleta. Da prova, ele quer que a gente ande de moto. Então, a observação que aquela criança fez foi exatamente essa piada. Por que isso? Porque a gente sentia, a gente sabia que de fato existia problema. O aluno consegue perceber quando o professor está extrapolando, né, aquele conteúdo ensinado em sala de aula. Aí você pode até falar, mas aí conteúdo dado é conteúdo estudado. Veja bem, conteúdo que você deu, você vai cobrar o conteúdo que você deu. Você não pode cobrar além. Porque a aprendizagem, ela tem fases, né? Então, você precisa trabalhar essas fases de aprendizagem e fazer com que ela cresça. Mas isso é outro conteúdo, outro conceito, que depois eu também vou falar. Bom, tá chegando aqui ao fim do conteúdo que eu estou trazendo para vocês, eu quero trazer um bônus. Porque eu sei que tá tendo a cabeça de vocês, tá ficando assim, tem muita coisa que a Silante falou e ela tá deixando isso para depois, tem muita coisa que eu quero, mas de fato, para falar em menos de 1 hora e meia de palestra, ou de aula ao vivo, de webinário, até porque eu ainda vou conversar um pouco com vocês, é meio complicado eu falar sobre tudo, né? Então, eu trouxe esses bônus para que você, ao elaborar suas próximas provas, acredito que o ano que vem, porque o ano agora está acabando, não é isso? Se bem que tem gente ainda que vai elaborar provas aqui, né? Eu quero que você fique bastante atento a essas questões. Olha lá. Número 1. Ter à mão as habilidades que você deseja avaliar, ou seja, definir quais os objetivos educacionais são mínimos e necessários para o domínio daquele conteúdo, ok? Delimita, seja claro, para não cometer aquele equívoco da figura anterior. Então, para fazer isso, você tem que verificar se o conteúdo cobrado é importante, se ele é relevante no contexto potencialmente significativo, enfim, fique certo disso. Depois você tem que ter clareza do que quer que o aluno demonstre e cobre de si mesmo esse critério no momento que você for corrigir, né? Veja bem, não fique pensando que ele vai saber mais. Você tem que ter clareza que ele vai saber aquilo que você ensinou, não mais do que isso. A não ser que você queira dar um bônus extra. Nesse caso, tudo bem.
Bom, elabore questões de forma a organizar e situar o pensamento do aluno para que ele tenha condições de estabelecer relações que facilite a compreensão. É o caso da questão contextualizada. Então, separe as questões que fazem parte do conhecimento escolar, né? Relate essas informações. Depois, entenda o raciocínio e aplicação daquelas habilidades com o cotidiano, procurando não sobrecarregá-lo. Ou seja, tente fazer a relação. Eu acredito que você faz isso quando você vai passar a instrução na sala de aula. Então, faça isso mesmo. Utilize esses mesmos exemplos que você utilizou, né? Procure coisas curiosas sobre o conteúdo. Enfim, crie um jogo, crie um mecanismo que vai fazer com que ele possa usar as concepções prévias dele relacionadas àquele conteúdo explorado. Agora, defina os objetivos da questão com clareza e precisão para elaborar essa pergunta. Porque, veja bem, quando você avalia baseada num objetivo específico. Eu estou elaborando essa questão aqui porque eu quero saber se o aluno sabe isso. Então, precisa estar claro esse objetivo, porque a pergunta é exatamente isso aqui, tá bom? Então, isso aí é uma coisa importante. Aliás, eu tenho aulas e aulas sobre isso. É importante que você entenda muito bem o que seriam objetivos educacionais, taxonomia de Bloom, para entender que existem níveis de dificuldade relacionados a isso também. Bom, 4. Contextualizar a questão, colocando na situação possível de compreensão do aluno. Nesse contexto, volto de novo àquilo que eu tinha dito anteriormente. Né? Espera aí um pouquinho. Não, tá certo, não estou repetindo aqui não. Eu quero que você pense que é importante a gente entender que ele tem que ter essa compreensão, esse nível de entendimento, para que você não fuja um pouco do caminho que você está seguindo, né? Bom, 5. Elaborar questões que promovam novas abordagens de estudo, pois a prova também deve ser um momento de aprendizagem. E aí entra a questão. Se você contextualiza, você dá condições para ele aprender novas abordagens, novas ideias. Essa questão da contextualização ela é muito clara. Você joga com ele, você dá condições dele vencer um obstáculo, tá ok? Bom, 6. Cuidar para não colocar as informações de forma generalizada e que possa desencadear uma sequência óbvia ou até mesmo incorreta. Nesse sentido, é importante que você cuide ali das respostas, se no caso for uma questão do tipo objetiva, porque tiver alternativas de respostas, né? Se você fizer uma contextualização muito clara, ele só vai ler e falar, mas isso aqui é isso aqui, tá mal feito, não tá lógico. Aí eu dou uma dica. Peça para um colega seu dar uma olhada, se não está muito óbvia, né? Se ele der uma olhada e achar que está muito óbvio, é importante a gente ter cuidado com isso e pedir a ajuda dos nossos outros colegas. 7. Ao selecionar textos para contextualizar, que isso é muito comum, é bom que você vai checar se essas informações são corretas. Você tem que verificar a procedência e a origem dessas informações. E aí, nesse caso, você tem que cuidar para o conteúdo e aquele texto ter uma linguagem adequada. Inclusive, eu dou até uma dica. Copie e cole o texto e reescreva. Né? Tem muita gente que tira questões de revistas científicas, de fatos curiosos, de revistas, né, da internet. Então, pega aquele texto, copia e cola e reescreve. Muda uma outra palavra, porque de repente uma única palavra que não seja do nível adequado do estudante pode comprometer o entendimento dele. E aí, bal, você não vai conseguir medir, né? Bom, cuidado, antes de utilizar textos originários da internet, aí eu falo de novo, ó, copie e cole no editor, né? Faça uma leitura minuciosa e as correções devidas, porque tem muito erro com erros gramaticais, de concordância, né? E até mesmo da formatação. Fique certo disso, mas não se esqueça de fazer a indicação de que você tem ali um texto adaptado e também a referência. E faça citações. Não esqueça de fazer citações, tá? É fundamental colocar a fonte, porque isso também, quando você faz isso, você está dando condições para o aluno depois falar, bom, já que o professor tira a prova de jornais, de revistas, eu vou ser um bom leitor disso. Quem sabe eu descubro aqui qual vai ser a questão que vai cair na próxima prova, não é verdade? Bom, 8.
É importante formatar. Então, tome cuidado com a formatação. Ela precisa estar legível. Nesse caso, a fonte padrão é a Times Roman ou Arial, tamanho 12. Somente em casos de turma de alfabetização, você pode usar o tamanho 14 e as letras serem do tipo caixa alta. Tá? Essa é uma recomendação bastante interessante. Depois eu falo mais sobre essa recomendação. Bom, parágrafo também é bom que a prova esteja alinhada e justificada. Cuidado com os espaçamentos entre linhas. Mas por que eu estou dando essas recomendações? Para tornar a prova legível. Muitos alunos têm vários problemas, inclusive tem uma síndrome nova agora, uma síndrome que descobriram. Ela é antiga, mas descobriram recente, que é a síndrome de Irlen, que a pessoa tem dificuldade em ler textos longos. O olho, ele fica trocando, e aí dá problema para a pessoa na hora que ela vai ler, principalmente crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, é importante que você tenha uma formatação para evitar que aquela pessoa leia e tenha dificuldade, tá bom? Bom, e o layout, fazer o parágrafo, né? De 2,5 superior, 2 inferior, ou seja, tomem cuidado com o layout da página, exatamente para não dificultar essa capacidade de leitura. 9. Evitem pegadinhas. Pegadinhas, exatamente. Alguns professores acreditam que ao agir assim, estão testando a sagacidade do estudante. Mas se ele errar, por conta dessa sagacidade, você não vai saber se está testando o que ele sabe ou se ele caiu ali na pegadinha. Como é que você vai saber? Se ele errar. Se ele errar, ele sabe ou ele errou porque ele caiu na pegadinha? Então, essa estratégia é muito condenada pelos especialistas, tá ok? Bom, as regras da avaliação devem ser claras. Sempre defina o que você quer verificar e quando o teste será realizado. O ideal é ser transparente. Afinal de contas, você quer medir o que o estudante sabe. Sem essa de que prova é punição. Aquela brincadeira, tá? Vocês ficam aí conversando, vocês vão ver na prova. Para que isso? Né? Na verdade, esse instrumento da avaliação, ele vai medir tanto a qualidade do trabalho que você desenvolveu, quanto o que o aluno aprendeu. Até porque você vai usar isso para melhorar a sua instrução depois. É por isso que nós somos professores, não é verdade? Bom, toda prova deve avaliar o professor e o aluno. E o resultado sempre vai apontar pontos cegos no processo de ensino-aprendizagem. Então, acredite, se o resultado da turma não foi bom, certamente as estratégias usadas também não foram adequadas. Verdade, gente. Isso é uma verdade. Pensem nisso. Então, é muito difícil ouvir isso. Eu sei que tem muito professor que não gosta. Eu mesmo teve época que eu não gostava de ouvir isso, porque eu achava que o aluno tinha que fazer a obrigação dele. Mas quando eu fui entender sobre o instrumento e entender as limitações do instrumento prova, eu observo que realmente isso aí é uma coisa muito boa. Jussara Hoffman, uma outra pesquisadora, né, uma teórica, ela fala o seguinte, que ela aconselha o uso de questões cujas respostas indiquem o que cada um aprendeu. E com isso, nós podemos melhorar o professor, né? Nosso trabalho de professor e, obviamente, as nossas aulas. Então, o que você aprendeu nisso aqui? Então, traga para mim essa análise. Muitas vezes a questão não é para medir só o que o aluno sabe, mas quando você dá uma lida na resposta do aluno, que está dizendo para você o que ele aprendeu, ali você tem condição de analisar mais individualmente o que ele está querendo dizer. Bom, outra coisa importante, o tamanho da prova. No ensino fundamental, é recomendável que a avaliação dure no máximo de 40 a 50 minutos, tá bem? No ensino médio, pode ser um pouquinho mais, 25%. Se for em simulados, você vai seguir o protocolo da prova original. Devido ao tempo seguinte, né, devido ao tempo que a gente vai ter, é importante que você pense o seguinte: quando você elabora a questão de prova, você tenta resolver aquela questão, normalmente seu aluno vai gastar o triplo do tempo que você usou para fazer, porque você sabe o conteúdo, então você gasta X. O seu aluno vai gastar 3 vezes mais, tá ok? Então, daí dá para você ter uma métrica, quantas questões devem ter uma prova. Evite questões complexas, mais difíceis do que as vistas em sala de aula.
Também cuide para não cobrar pequenos detalhes encontrados na nota de rodapé dos livros, e que não vai ser, a não ser que, no caso, você elabore questões extras. Aí eu acho interessante. Eu mesmo tenho uma técnica. Por exemplo, se a minha prova tem 10 questões e ela vale 10, eu normalmente coloco 12. Porque aí eu coloco as questões de desafio, eu falo para ele, ó, questões de desafio, quem fizer vai ter ponto extra, e aí obviamente vai aumentar a nota. E também mesmo aqueles que não souber alguma que estão ali, das 10, eles podem saber as do desafio. Aí você vai falar assim, ah não, mas se não sabe o conteúdo, vai saber do desafio? Às vezes sabem, eu já observei isso. Então, normalmente a questão vale 10, mas eu coloco mais questões para facilitar e dar mais chances dele aprender, dele responder. Porque de repente ele não entendeu o jeito que eu perguntei, mas ele entendeu outro jeito. Isso é fundamental. Bom, atenção, mantenha o mesmo diálogo feito em sala. Por isso, faz pouco sentido o mesmo modelo ser usado por vários professores e não ser que eles trabalharem em equipe e construam questões em conjunto. Tá ok? Então, tenha essa linguagem, seja coerente com relação a isso. Nesse caso, eu quero dizer para vocês o seguinte: existem dois conteúdos meu que eu trago informações a respeito disso. Eles estão disponíveis nesses dois links. O primeiro é um e-book que eu falo sobre essas regras, ok? Detalho mais, explico mais. Você pode ler. E o segundo é um vídeo que eu também falo sobre essas informações. Se você quiser só se cadastrar, você vai cair em outra lista, vai estar conversando comigo, mas é a maneira que eu encontrei para deixar a coisa um pouco mais rápida, mais eficiente e mais dialógica entre você e mim. Bom, mas lembra que eu falei no final para vocês? É o seguinte, depois eu vou mandar esses links, o Vitor está me avisando aqui, vou deixar ele no chat, né? Porque aí fica mais fácil de você copiar e colar, tá ok? Bom, como missão, eu penso o seguinte, eu sei que eu falei muita coisa, tem gente aqui que está com a cabeça a mil das informações, eu tentei ser o mais rápido possível para não deixar as coisas extrapolarem mesmo, e eu quero dizer o seguinte, que essa mensagem eu trago porque eu acho importante. Nós, professores, precisamos estar conscientes do nosso papel social. Não adianta a gente reclamar do governo, da educação, do salário. Somos nós que precisamos mudar para que a gente possa transformar uma sociedade. Nós temos essa missão, é nossa essa missão. Nós devemos carregá-la com o coração aberto. E isso vale para todos nós, inclusive eu que estou aqui falando isso para vocês. O meu desejo é que todos tenhamos essa percepção de realidade. Então eu trago essa mensagem do Senhor Robô, que fala o seguinte, que nós estamos vivendo em uma época em que a redenção virá por meio das pessoas, não pelas mãos dos mestres, rabinos, padres, xamãs ou pessoas do governo ou do comando. Esta é a nossa hora. O teste é para a nossa geração. Você e eu que estão ouvindo o que nossos instintos nos diz, sabendo que para alcançar algo verdadeiro, temos que ir contra a maré. Não seja um robô. Pergunte, por quê? Seja consciente, esforce-se para que haja uma elevação e depois esforce-se mais. Eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer para você um entendimento muito mais amplo da sua missão, do seu propósito de existência hoje. E aí, eu quero dizer o seguinte, tudo isso que eu disse para vocês hoje faz parte de e agora é uma hora de oferta, né? Se sintam à vontade de ouvir ou não, faz parte de um conjunto de várias outras informações que eu passei da escola física para a escola virtual. Lembra? No começo eu disse para vocês que eu transformei o curso físico num curso virtual. E gastei todos os meus recursos e toda a minha inteligência, a minha capacidade para trazer todo esse conjunto de conteúdos para um curso que eu chamo de oficina de provas. Esse curso está compilado em 35, 36 aulas, todo em videoaulas e textos escritos também, num ambiente virtual de aprendizagem, com interação comigo e com os tutores. E esse curso ele tem o objetivo de fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Então, eu estou usando a internet para divulgar, tá bom? A ideia é que vocês estejam aptos a participar desse grande grupo.
E aí, por isso, eu criei também, juntamente com esse curso, a Escola dos Professores, que é um espaço de interação interpessoal de professores. Nós estamos elaborando cursos para professores de professores, a partir das experiências e aprendizados que eles desenvolveram ao longo dos anos. Então, agora nós estamos com o curso Oficina de Provas, mas nós já temos outros cursos sendo elaborados. Em breve nós vamos fazer o lançamento aí para 2018, tá? Muitas novidades. E eu convido você a conhecer este curso. Esse curso Oficina de Provas, ele é feito em 5 módulos. O primeiro módulo, o objetivo é desconstruir o padrão de pensamento que estão sabotando os seus esforços em relação à sua prova. Já no módulo 2, eu vou falar sobre a prova e o fracasso escolar. Nesse módulo também eu vou mostrar quais são os equívocos que nós temos a respeito da prova e que estão contaminando as nossas salas de aulas e que estão fazendo com que nossos alunos fiquem agressivos. Né? É nesse módulo 2 que eu mostro direitinho, que eu explico, ensino como o seu aluno pode te respeitar a partir da sua prova. No módulo 3, eu falo sobre as regras de ouro para uma prova nota 10. Aqui eu já começo a falar como deve ser elaborado questões, como as questões devem ser feitas. E, claro, vou abordar sobre contexto e como as questões... a sistemática de elaborar essas questões. No módulo 4, eu falo sobre os tipos de questões. Quais os tipos de questões? Explico cada uma delas. Já no módulo 5, eu sou prática. Aqui você vai comigo elaborar questões usando as minhas técnicas que eu desenvolvi com a experiência de elaborar e revisar milhares de questões de prova. Então, eu compilei várias aulas. Essas aulas são um pouquinho mais densas, mas eu caminho com você, dou a mão com você, mostrando o planejamento, a execução, objetivos, enfim, várias coisas. Esse módulo, esse curso, foi criado para pegar todo o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos que eu trabalho com provas, num lugar só. E evitar que você busque várias informações nos outros lugares. Tá ok? Então, eu fiz esse módulo para te facilitar a vida. Esse curso foi para facilitar a vida do professor mesmo. E temos 2 bônus. O primeiro bônus é um curso de meditação para prova feito pela professora Jordana, né? E o segundo bônus, aliás, esse curso de meditação para a prova é uma maneira que eu encontrei de trazer você e trazer seu aluno para a nossa realidade e tirar um pouco a ansiedade dos alunos. É bastante interessante. São 3 aulas aí que eu trago e mostro. O segundo bônus é o próprio texto, né, do curso que está ali compilado. E aulas extras que eu elaboro durante o período de execução do curso. Além disso, você vai fazer parte de uma comunidade do Facebook que a gente vai analisar e vai discutir sobre o tema prova, uma comunidade nacional, tá ok? Bom, aí você deve estar pensando assim, caraca, esse curso é uma fortuna, né? Porque se ela está oferecendo isso aí, na verdade não é nada disso. A ideia é que tudo isso que eu fiz custaria aí R$2.000 brincando, pelo tempo de aula que nós teríamos aí. Mas eu sei, gente, essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Então, eu falei, bom, eu vou fazer webinários, vou chamar os professores e vou apresentar. Se ele quiser comprar o curso completo, ele pode. Se ele quiser investir, né, nesse curso, ele pode. Porque muitos professores me perguntam sobre isso. Ah, Silândia, ensina. Ah, Silândia, eu quero, enfim. Então, estou dando a oportunidade para vocês que estão assistindo aqui. Esse curso também, ele vai ter um certificado pela plataforma. Mas, muito além do certificado, ele vai ter uma situação muito positiva, que é a capacidade que você tem de refletir o seu trabalho e estar inserido num contexto muito valioso, né, que é melhorar toda essa abordagem. Até porque eu vou falar sobre ferramentas que vão facilitar a elaboração de provas e também a correção das suas provas. Bom, o preço desse curso que eu vendo em outras plataformas é R$497. Mas, para quem está aqui assistindo o webinário, esse curso hoje vai ter um desconto de R$200. Então, ele está saindo por R$297, podendo ser dividido em até 12 vezes. Tá ok? É quase R$2,50 por dia, e isso é menos que uma xícara de café. O tempo de duração desse curso é 1 mês e meio, né? Nesse caso específico, para quem está assistindo essa aula hoje, eu tenho esse cupom de desconto, que o Vitor vai colocar aqui daqui a pouco no chat,
tá ok? Quem acessar e comprar esse curso até amanhã, às 24 horas, porque essa aula vai ter reprise, vai ter esse preço aí. Depois eu tiro do ar o desconto, aí você não pode mais comprar por esse valor. E também só para as pessoas que estão assistindo essa aula no dia de hoje, tá ok? Bom, eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Eu sei que agora você tem dois caminhos. Um caminho, continuar do jeito que você está, sem saber esses conteúdos, sofrendo com a prova, ou caminhar, ou trilhar por um caminho aonde você tem condições, sim, de melhorar a sua sala de aula, aonde você tem condições de ter mais respeito dos seus alunos e respeito de si próprio. Eu sei, gente, olha só, não existe forma melhor do que ser valorizado do que a formação continuada. Eu mesmo sou uma professora que a vida inteira, né, se formou e fez formação continuada. E eu acho isso muito importante, que isso me fez ser quem eu sou hoje. Uma pessoa capaz de aprender e ensinar. Tanto que estou agora aposentada, depois de tanto tempo de magistério, começando a trabalhar e ensinar professores, uma arte que eu desenvolvi durante muitos anos, que foi muito valiosa para mim, e eu estou aqui ensinando você, tá? A fazer esse trabalho. Bom, você tem esses dois caminhos, sinta-se à vontade, tá ok? E eu quero agradecer aqui pela oportunidade. Vou dizer que eu estou aqui agora à disposição de vocês para responder as dúvidas, para saber tudo a respeito do que vocês querem saber. Então, estou à disposição aqui conversando com vocês um pouco mais, tá ok? Quero agradecer a oportunidade de todos que estão aqui, de Salvador, do Piauí. Estou vendo aqui, eu quis ser muito rápida, porque eu sei que vocês estão cansados. Final de ano, o professor está esgotado, não é verdade? Mas eu não poderia deixar de, depois de tantas aulas que eu dei durante esse ano todo, divulgando todo esse material, de fazer essa abordagem agora, já no finalzinho do ano, para novos professores, que durante essa semana eu convidei a estarem aqui. Gratidão a todos, gratidão por você ser professor. Eu me orgulho de ser professor, eu orgulho de você também, meu colega. Então, estou aqui agora para responder as perguntas, tá ok? Um abraço para todos aí e desculpe se eu fui rápida, tá ok? Bye!